Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre A Arte da Guerra do Sun Tzu. Esse aqui foi o meu primeiro livro escolhido para os 12 livros de 2024. Se você não sabe do que eu tô falando, o primeiro vídeo desse canal aqui esse ano foi a minha lista com os 12 livros que eu estou me propondo a ler, um a cada mês durante o ano de 2024. Vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse para conferir quais são os 12 vídeos e quem sabe fazer uma leitura junto com a gente. Bom, e o primeiro saiu A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Essa aqui é a minha edição da LPM Pocket. Bom, O Arte da Guerra é um livro assim emblemático, né? É meio que, enfim, vez ou outra as pessoas saem recomendando ele por aí, principalmente em lista de livros essenciais da literatura, ou então livros que empreendedores, administradores, enfim, leem. Então eu acabei achando interessante por esse sentido, principalmente, né? Não é um livro que você vai ter um enredo desenvolvido, né? Não é sobre uma história especificamente. O Arte da Guerra, essa minha edição aqui, ela foi traduzida direto do chinês para o francês, né? E teoricamente teria sido a nossa primeira versão disponibilizada aqui no Ocidente. Vale muito a pena a leitura, né? Se você está querendo ler uma coisa leve, porque não é um livro difícil, denso, rebuscado, nem nada, mas que torna-se repetitivo em alguns momentos, mas a gente já vai chegar lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês antes de tudo, eu recomendo que você não leve esse livro com esse peso que ele carrega. Eu digo isso mais como leitor. Eu acho que quando a gente se desprende, se desarma um pouco, a gente acaba tendo uma experiência muito mais bacana. Nesse livro, a gente vai ter, na verdade, um relato de um documento histórico. Um documento que perdurou aí mais de 2000 anos e que até hoje ele é lido ao redor do mundo. Então, existe um valor histórico sobre isso. E nessa obra especificamente, o que vai falar pra gente é sobre a figura desse general, que seria o super-homem. Né? O general que está à frente do seu batalhão, mas que faz aquilo de uma maneira organizada, centrada, disciplinada. Ele diz o seguinte: com seu caráter sentencioso, Sun Tzu foge à figura de um general super-homem, cujas qualidades são o segredo, a dissimulação, a astúcia e a surpresa. Esse general deve evitar 5 defeitos básicos: a precipitação, a hesitação, a irascibilidade, a preocupação com as aparências e a excessiva complacência. Para vencer, deve conhecer perfeitamente a terra, a geografia, o terreno e os homens, tanto a si mesmo quanto o inimigo. O resto é uma questão de cálculo. Eis a Arte da Guerra. E é assim que ele parte para contar pra gente, então, esse documento que vai estar meio que sendo de referência, né, desde aquelas épocas. Uma coisa que eu fiquei pensando durante a leitura do livro foi que ele coloca pra gente uma certa explicação, não metafórica, mas ilustrativa de como teria sido esse primeiro contato com a Arte da Guerra através desse general. Um general X, muito conhecido na dinastia chinesa, ele teria chegado para esse rei que estava tendo dificuldades nas suas batalhas e proposto uma espécie de organização de dentro para fora, fazer com que esses soldados tivessem um outro mindset sobre como se portar diante de uma guerra, diante dos desafios que aquele reino, enfim, poderia vir a ter. O rei ficou muito ansioso de primeira, ele não estava muito aceitando aquela situação toda e, enfim, meio que um forasteiro dizendo como ele deveria se portar, mas enfim, ele acaba então aceitando o desafio e colocou esse general à frente de um certo batalhão, digamos assim. A gente vai ter aqui acesso a como foi esse início dessa nova forma de pensar e de como lidar com esses soldados e com essas adversidades. No começo ele recebeu muito escárnio por parte das mulheres, principalmente ali daquele império, mas para além disso, ele vai colocando aqui pra gente a forma como esse batalhão foi percebendo como a figura de autoridade da maneira correta, através da disciplina, faz diferença. Dá até para entender durante a leitura o porquê esse livro é tão recomendado em reuniões de empreendedorismo, eventos de organização, porque você consegue muito tirar os ensinamentos que o Sun Tzu coloca aqui pra gente, trazendo pra nossa realidade. Essa coisa de você conhecer muito bem o inimigo, né? E o inimigo não necessariamente nessa ótica bélica, mas o inimigo é aquele cara que é o seu desafio, ou aquele lugar que é o seu campo de batalha, possa ser o seu emprego, a sua família, relacionamento, enfim, sobre como você precisa, sim, necessariamente ter um olhar mais aguçado sobre as coisas. O que fica mais, assim, pelo menos pra mim, de interessante foi quando ele vai falar sobre a arte da dissimulação. Como você ser dissimulado muitas das vezes pode te livrar de enrascadas absurdas. E esse ponto do livro, até a metade, ele é muito interessante. Mas da metade pro final começou a se tornar um pouco maçante. Por quê? Chega um momento do livro que ele começa a se tornar meio dicas, assim, meio
dicotomias. Então, se o inimigo está indo pelo rio, evite o rio, vá pela montanha. Se o inimigo está pela montanha, vá pela floresta. Essa espécie de dicotomia que vai gerando no leitor uma certa, se não é isso, é aquilo, me cansa um pouco. Mas bom, de qualquer forma, é um livro que traz pra gente alguns ensinamentos valiosos. Por exemplo, teve um ensinamento muito legal aqui quando ele vai falar sobre como se tornar um soberano e como dar cabo dessa sua autoridade. E aí ele vai falar o seguinte: para vencer os inimigos, 5 circunstâncias são necessárias. Primeiro, saber quando combater e quando bater em retirada. Sabe aquela coisa que às vezes a sua mãe, seu pai fala assim, olha, saiba entrar e sair no lugar. É um pouco disso, assim. Saiba o momento certo de você colocar o pé naquele espaço e quando, dá o fora. Segundo, saber lidar com o pouco e o muito, segundo as circunstâncias. Então, é um pouco mais aquela coisa de você ter resiliência no trabalho, em casa, nas relações. Porque a vida, ela é assim, a vida é um sobe e desce, a vida não é uma linha reta, a vida não é só acrescente, né? Então eu acho isso muito interessante. 3. Compor habilmente suas fileiras. Ou seja, se organizar, manter as coisas na linha, no eixo. E aí tem uma frase aqui que ele coloca no meio, né? Que ele fala, o momento oportuno não é tão importante quanto as vantagens do terreno. E tudo isso não é tão relevante quanto a harmonia das relações humanas. Então assim, independente dos ensinamentos que ele coloca, que ele fala que, enfim, servem para qualquer situação, nada adianta se você não souber harmonizar junto com os seus pares, né? Isso é uma dica bem legal porque traz um pouco essa humanidade. Não deixa com que esse general, esse super-homem pense só de uma forma racional e puramente assim. 4. Preparar-se prudentemente para afrontar o inimigo potencial. Então aquela coisa de você organizar para olhar lá na frente o que você deseja alcançar, o que você deseja derrubar, dependendo da sua perspectiva. E 5. Evitar as ingerências do soberano em tudo que executar para a glória dos seus exércitos. Então ele vai falar aqui que são os 5 caminhos da vitória, né? Então, conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar são idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. Enfim, é um livro que traz pra gente vários ensinamentos valiosos. Eu entendo o peso do livro historicamente falando, porque ele data de uma era muito longínqua, mas que hoje talvez a gente já meio que saiba tudo aquilo. Eu recomendo demais a leitura, tá? A Arte da Guerra é um livro muito curtinho, tem cerca de 80 páginas ou 90, dependendo da sua edição. Tá saindo várias edições novas aí no mercado, então é super fácil de encontrar no site da Amazon, por exemplo. Isso aqui não é uma publi, mas poderia. Enfim, deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro. E uma coisa muito importante. Se você parou aqui no canal pela primeira vez e não sabe, oi, meu nome é Júnior, eu falo de livros aqui no YouTube já há quase 8 anos. Não tenho pretensão de analisar capítulo por capítulo, fazer um resumo do livro. Esse canal aqui é de conversa mesmo, de impressões de leitura. Então, se você já leu o livro, teve outras impressões, foi além disso, coloca aqui pra gente nos comentários. Essa foi uma primeira leitura, talvez numa releitura futura eu capte mais coisas, enfim. E se você conhece livros desse gênero aqui, dessa pegada, deixa aqui pra gente nos comentários que eu vou adorar ler. Quem sabe trazer um vídeo futuro também. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha. E é isso. Até a próxima. Tchau!